Boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, meus amigos. Como é que tá a sua sexta-feira? Deixa eu abrir a câmera aqui do grupo do Meeting. Pronto, deu certo. Sejam bem-vindos à nossa live de encerramento dos ciclos de live de janeiro. Foi um mês muito interessante, nós tivemos aí de lives líquidas diárias de 22 lives. Então, foi muito conteúdo entregue nesse mês de janeiro. Eu acredito que, diante de muitas informações que nós trouxemos aqui, muitas dessas informações podem te ajudar no crescimento da sua advocacia. Para você que está no grupo do Google Meet, seja bem-vindo novamente. Espero que você tenha aí gostado das nossas lives, né? Apreciado esse conteúdo denso que nós trouxemos, apesar de ser 15 minutos, são conteúdos direcionados para o crescimento no aspecto técnico, no aspecto estrutural, tudo aquilo que envolve a sua advocacia. E é muito bom estar com vocês aqui. E eu acredito que com esse processo que nós vivemos esse mês, seja bem-vindo, Rômulo, meu amigo, inclusive meu amigo de infância e colega de profissão. Foram dias de muita entrega, de muita alegria, momentos em que a gente trouxe muitas reflexões. Bem-vinda, Cris. Foram momentos de muita reflexão da nossa vida, da nossa advocacia, daquilo que a gente está vivendo em 2026, das incertezas que isso pode nos aparecer durante esse ano, mas entendendo que o jogo é mudado por meio de método. E para você que está aqui no Instagram, o que eu quero que você faça? Primeiro, compartilhe essa live com 5 pessoas que podem estar crescendo junto com você na advocacia. Apesar de tudo, o conhecimento ele deve ser compartilhado e, ao mesmo tempo, melhorado a performance para aquilo que a gente busca. Então, estou compartilhando aqui com 5 pessoas, tá? Deixa eu ver aqui quem mais. Vou compartilhar logo com 7, porque entraram novos seguidores aqui e eu acredito que isso pode contribuir para o crescimento dessa galera. Muito bem-vindos, sexta-feira, live de encerramento desse ciclo de lives de janeiro. Vamos ao conteúdo. Para você que está no Instagram, aqui agora, ou vendo na reprise, clica no link da bio, cai para o grupo do WhatsApp, que lá o material é gratuito e assertivo para que você cresça na sua advocacia, na sua técnica, na defesa de servidores públicos ou aquilo que você estrutura no seu escritório. Galera, vamos lá. Live de encerramento. Aula 22. O porquê que a especialização em defesa de servidores públicos não é uma opção. Parece ser um pouco contraditório. Mas hoje, diante do cenário que nós estamos vivendo, vendo perseguições no Banco Central, na CGU, de servidores públicos, nada mais interessante do que abordarmos sobre esse tema hoje, no ano de 2026. E eu digo que durante esse mês foi mostrado algo que a advocacia ultimamente não mostra, que é você sair do improviso e entrar na atuação com o método. Então, o método aqui da nossa aula é para que você entenda a necessidade da especialização. Porque aqui nessas lives, eu tenho certeza que uma coisa ficou clara. A defesa de servidores públicos, seja em qualquer processo, ele tira você do lugar do generalismo e bota você no ponto de destaque. E vamos seguir, meus amigos, porque o que eu mais quero aqui é entregar conhecimento de conteúdo que vai te ajudar no crescimento. Para quem está aqui no grupo do Google Meet, eu vou trazer uma informação muito clara. O PAD, ele é como se fosse um divisor de águas na advocacia. E por que eu falo que a gente focou muito no PAD? Porque é o nosso produto de recorrência no escritório, é onde a gente tem a expertise mais elevada na entrega dessas informações para o nosso cliente, e ao mesmo tempo é o que a gente performa melhor. Como eu disse, já foram mais de 100 processos analisados, nós temos aí cerca de 93% de taxa de absolvição ou diminuição da penalidade que não chega à demissão dos nossos servidores públicos, e isso vem trazendo cada vez mais a eles a percepção de que um advogado com conhecimento técnico, ele entrega aquilo que o cliente espera. Bem-vinda, minha amiga. E isso vem trazendo cada vez mais a consciência de que servidores públicos, ao mesmo tempo que são perseguidos em processos administrativos, eles têm que se municiar de informações para que consiga ter estratégias de defesa eficientes. Então, e aí eu falo, por que não tem
no nicho de defesa de servidores públicos. Você não tem volume, você não tem sorte, você não tem marketing agressivo. E por que que eu falo isso? Eu vou fazer um recap de todas as informações do nosso ciclo de lives. Tudo que a gente trouxe aqui de informações acerca da necessidade de defesa de servidores públicos é uma forma de vocês entenderem esse novo mercado. Na verdade, um novo mercado para que está sendo mostrado para vocês hoje como uma oportunidade de crescimento da advocacia e para aqueles que são servidores públicos entender a necessidade de um advogado especialista na defesa de servidores públicos que traça a estratégia assertiva. Então, eu trouxe, em nossos momentos, uma análise técnica do PAD. Ela vem de que a gente viu que o PAD não se lê como um processo comum, e, portanto, a citação, as provas e a comissão são núcleos decisórios que devem ser reputados no processo. O que seria isso? Eu trouxe os principais pontos em que você tem que se aprofundar numa defesa de um PAD. A análise técnica de um PAD e não é análise de um processo civil, não desmerecendo essas áreas, mas não um processo criminal. São processos que exigem um pouco mais de detalhe, mais cuidado, mais entrar de cabeça no processo e você vê quais são os pontos de fragilidade que isso pode realmente melhorar a performance da sua defesa e do seu escritório. E aqui eu trouxe estratégias de defesa. Aqui, principalmente, mostrei que tese bonita não absorve, muito pelo contrário, pode contribuir com que a comissão agrave a situação do servidor público. Então, aqui é a escolha de uma estratégia de ataque processual, de ataque material, o mérito do processo administrativo ou eventual negociação. No final do ano passado, nós fizemos uma negociação no TAC de um servidor público, aonde a gente conseguiu desmontar toda a parte criminal com que conduzisse ele a uma negociação no PAD. Então perceba que a estratégia no processo administrativo, ele já começa, como eu sempre falo para vocês, está tudo isso nas nossas lives, inclusive está aqui no Instagram, está no YouTube, é só você olhar, serão retiradas ao final desse mês, tá? Então, todas essas informações, quando você consegue trabalhar uma linha estratégica lá atrás do processo, que o processo começa antes mesmo dele nascer, você consegue ter eficiência na entrega da defesa do seu servidor público. Além disso, quando você tem essa linha estratégica bem desenhada, eu trouxe para vocês aqui o diagnóstico estruturado, o RVT. É onde o diagnóstico que ele não é uma conversa. Você não faz uma conversa amadora com o servidor público. Muito pelo contrário, você faz uma leitura de risco, a vulnerabilidade e o tempo que isso dura. Lembra que servidor público não se preocupa somente com o cargo, mas com as repercussões psicológicas, familiares, pessoais que isso pode ter. Quando você entende isso de forma clara, você entende a necessidade de uma contratação de especialista. Para você que é servidor público, para você que está aqui na live vendo agora ou na reprise, se você não entender que uma defesa técnica, onde o advogado tem um conhecimento técnico acerca da entrega de uma defesa estruturada, de uma defesa bem mais assertiva, você consegue realmente ter a percepção de um valor de um advogado e de uma defesa no seu processo. Então, você tem que sair da zona do que quem briga por preço está brigando por demanda, quem briga por técnica entrega autoridade. Perfeito, meus amigos? E vamos seguir. Minha Isa, minha cunhada, seja bem-vinda. Então, tudo isso vai sendo traçado de uma forma estratégica. Eu trouxe isso para vocês. Precificação no processo administrativo disciplinar. Para você que é advogado, entenda. Preço não é valor aleatório. Quando eu falo de preço, é quando você está brigando com generalistas, que estão ali, às vezes, fazendo criativos, mas não entendem as minúcias do PAD. Ao mesmo tempo que aquele cara, aquele advogado que tem autoridade no processo, conhecimento técnico específico, conhece traçar os passos do processo. E para quem não é autoridade de hoje, eu trouxe os requisitos mínimos para que você faça um diagnóstico de um PAD e que você consiga entender a complexidade e dar os próximos passos com firmeza. Tá tudo isso na aula 15 e 14 e 15 aqui no Instagram. Se você olhar bem para essas aulas que nós trouxemos, que estão gravadas tanto no Instagram como aqui no nosso YouTube, para que você consiga performar de uma forma bem assertiva no processo administrativo, eu tenho certeza que essas informações vão te conduzir
a um resultado muito positivo, tá bom? E ao mesmo tempo, meus amigos, o PAD, ele, além disso, diante de todas as conversas que nós tivemos, em relação ao que ficou claro nas nossas lives, é que a verdade ficou muito clara que no janeiro da virada, o PAD, ele, não, ele é um nicho que paga bem, que exige menos casos em que você consegue entregar uma defesa com qualidade técnica esperada, compro, comparável aos outros nichos em que se exige uma alta demanda. E, ao mesmo tempo, isso vai ajudando você na performance, gera mais previsibilidade, e o seu cliente fica satisfeito, porque está contratando um advogado especialista. E constrói autoridade real. Ao final, a técnica, ela é para absorver o servidor público, trazer resultados positivos e, ao mesmo tempo, você caminhar com tranquilidade. Não é uma contenção de danos de forma aleatória. É, na verdade, uma previsibilidade de uma atuação técnica consistente e sustentável para que você consiga realmente absorver e ter tranquilidade no processo administrativo disciplinar. Então, o que eu entendo principalmente nessas estratégias que nós trouxemos, e eu vou falar bem rapidamente aqui de cada uma. Na aula 20, nós trouxemos estratégias de defesa do PAD. Eu mostrei que uma tese bonita, ela exclusivamente não ajuda, mas sim uma escolha de uma defesa bem feita, o diagnóstico RVT, tudo isso nós trouxemos aqui há pouco. E principalmente na aula 23, que esse é um ponto muito importante que eu quero que vocês entendam, a quebra de objeções e o fechamento do contrato. É muito comum servidores públicos que têm um conhecimento muito elevado, pelo simples fato de ingressarem no concurso por meio dos estudos, por meio meritocrático, eles têm um nível de exigência maior. E se você não tem um conhecimento de quebra de objeções e, ao mesmo tempo, estamos juntos, Robert, conhecimento específico sobre a matéria, você não consegue caminhar do passo consistente. Então, perceba, a partir do momento que você conhece o seu cliente, consegue reconhecer as dores e, ao mesmo tempo, entregar de forma consistente, com a técnica que ele precisa, você sai do generalismo, você sai da zona de pessoas que estão brigando por preço e você briga por valor. Perfeito? E além disso, você tem que continuar tentando, você tem que se tornar e saber se tornar uma referência. Tudo isso que a gente trouxe, principalmente quanto a essa questão da necessidade em que o PAD, gente, o PAD, eu falo porque é um produto nosso, é um produto da nossa prateleira. Nós temos defesa de servidores públicos em PAD, ações de improbidade, ação civil pública, ações de ressarcimento ao erário, nós temos defesas administrativas em procedimentos de que haja uma verificação de uma conduta do servidor público não diretamente relacionada ao PAD. Tudo isso está circundando as nossas atuações no escritório. Mas nós, aqui como íntegros e verdadeiros, oferecemos o melhor produto para o nosso cliente, que é a defesa de processo administrativo, e para você, advogado, fazer uma atuação. Então, PAD é um nicho que paga bem, que exige menos casos e que você consegue entregar uma defesa com qualidade técnica e compatível com aquilo que você compara aos outros nichos de grande volume de demandas. Você sai daquela guerra do volume e entra com a guerra da especialidade. Né? Gera mais previsibilidade para você e para o seu cliente, constrói uma autoridade real. Então, tudo isso a gente entrega na necessidade, aonde hoje, no cenário de hoje, 2026, nós temos que ter especialização na defesa de servidores públicos. Então, você tem aí dois caminhos a tomar. Você continua como generalista, improvisando e cobrando pouco e assumindo riscos de demanda que você não domina, ou você pode tomar a decisão de se especializar e atuar com método e escolher um dos casos que pode construir sua autoridade e te dar mais previsibilidade na defesa de servidores públicos. Entenda, a entrega do que a gente faz com qualidade técnica é é o mesmo valor que a gente entrega em relação à atuação como advogado especialista. Saia do generalismo, se especialize. Aqui é para que você entenda a importância e a consciência de se especializar como defensor de servidores públicos, seja o nicho que você atuar. Para a gente, o mais importante da oportunidade de 2026, diante de exposições dos servidores públicos. Essa é uma grande oportunidade. Defesa de servidores públicos. Meus amigos, é muito importante que eu acredito que tudo isso faz sentido durante esses quase 30 dias de live, né?
a não ser os finais de semana. Então, são 22 lives, conteúdos entregues. E esse mês, eu não foi para vender nada, foi simplesmente para mostrar a você o caminho que você deve seguir. A defesa de servidores públicos em processo administrativo é um nicho muito técnico e, ao mesmo tempo, estratégico e que tem poucos especialistas aqui no Brasil. Então, é muito importante que, para quem entrar nesse nicho, tá bebendo água nova. É um oceano azul de oportunidades. Bebeu água limpa, você começa a escalar. Você começa a crescer com autoridade. Então, para quem ignorar, tá tudo bem. É uma escolha. A gente não está aqui querendo ignorar os outros nichos. Estou trazendo uma evidência de que defesa de servidores públicos não tem especialistas e, ao mesmo tempo, pessoas que entendam da necessidade da defesa dos servidores públicos. Lembrando que nós temos mais de 17 mil processos ativos somente na esfera federal. A gente entende que servidor público tem que ser bem defendido. Servidor público merece uma defesa técnica de qualidade e não entrega como se fosse uma esteira de produtos comprados no mercado. Servidor público, ele precisa de uma defesa estratégica. Servidor público precisa entender que o advogado especialista, ele com certeza vai estar ali para auxiliar e para trazer um benefício não só econômico, mas pessoal e para a sua vida que tenha tranquilidade. Então, o que eu entendo de tudo isso? Que se tudo isso para você fez sentido e ao mesmo tempo você entende que precisa de dar um próximo passo, fica atento. Estamos aí fazendo um novo movimento para essa nova oportunidade. E eu acredito que se você entendeu durante todos esses 20 dias, 22 dias de entregas de conteúdo, eu acredito que isso pode mudar a sua vida. Então, meus amigos, estamos disponibilizando qualquer informação, estamos aí trazendo as nossas sessões estratégicas. Para você que entendeu o conteúdo, clica no link da bio, preenche o formulário, o nosso time vai entrar em contato com você para fazer uma sessão estratégica. Se você ainda está na dúvida, tira essa dúvida, faz a sessão estratégica, cai para dentro, conheça esse mar de oportunidade que é a defesa de servidores públicos. Você tem que mudar a sua vida em 2026. Estamos no ano de eleição, Copa do Mundo. Se você não entendeu isso, 2026, 2027, 2028 serão igual ao 2025. Quer mudar de vida? Quer entender o cenário de oportunidade que você pode crescer na sua advocacia com integridade, com satisfação? É fazer a nossa sessão estratégica, que é gratuita e que a gente está aqui para entregar somente o melhor para você. Fique com Deus, 15 minutinhos de entrega e encerramos nosso ciclo de live. Lembrando que a live vai ficar disponibilizada até dia 31 e após isso nós vamos retirar do Instagram e do nosso YouTube, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana e que vocês estejam aí com esse conteúdo farto e tranquilo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.